Mas eu não sei se você já percebeu, mas o meu coração está em Salmos. Eu tenho lido Salmos nesse dia e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 1, Salmos 1. É atribuído ao rei Davi esse salmo, e eu queria tirar algumas aplicações para nossas vidas, para esse ano que se inicia, para esse tempo que nós somos convidados a crescer na presença do nosso Deus. Salmos de número 1. O texto será exposto, mas se você quiser, e eu sugiro que você acompanhe na sua Bíblia, nós estamos em campanha para você trazer a sua Bíblia, para você amar a sua Bíblia, para você ter a sua Bíblia. Por isso, acredito que daqui uns dias nós vamos até suspender as projeções do texto aqui, para que a gente faça isso na nossa Bíblia, para que a gente sublinhe, para que a gente marque as nossas dúvidas, e a gente passe a ter a nossa Bíblia como nossa companheira da vida cotidiana. Mas se você não trouxe hoje, faça isso no próximo culto, traga a sua Bíblia, aquela Bíblia que você ganhou da sua avó, da sua mãe, da sua tia, aquela que você tem carinho, mas comece a andar com ela. Nós temos esse propósito no nosso coração, de andar com a nossa Bíblia, de fazer uso dela, essa Bíblia física, que nós colocamos debaixo do braço. Amém? Diz assim, Salmos de número 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Porém, os ímpios não são assim. Aqueles que não querem saber de Deus não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você puder, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, nós estamos com a nossa Bíblia aberta, mas nós queremos abrir também o nosso coração, ó Deus, para receber a sua palavra, Deus. Se revele a nós como lhe apraz. Fale conosco, Pai, nós queremos ouvir a sua voz, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos, ó Deus, ser bem-aventurados nesse ano, queremos ser bem-sucedidos, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai. Fala conosco. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, esse texto, o Salmo 1, é um salmo que diverge dos outros. A maioria dos salmos, o salmista está elevando os seus olhos para os céus, ele está levantando um clamor a Deus, ele está pedindo algo, ele está entoando um hino, ele está fazendo uma oração, ele está com seus olhos voltados para o céu. O Salmo 1, pelo contrário, ele está voltado para a nossa vida, para o terreno dos nossos conflitos, para a nossa vida cotidiana, para os nossos relacionamentos. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que veem o mundo bipolar, ou é preto no branco, ou é 110, ou é 220, ou é céu, ou é inferno. Entre o céu e o inferno existe a terra, existem as nossas decisões, existem as coisas com as quais nós temos que lidar, porque nós decidimos fazer ou não fazer. Mas o salmista, ele é muito categórico em dizer que no limite da nossa vida existem dois tipos de pessoas, dois caminhos e dois destinos. O salmista diz de um tipo de gente que é como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, não murcham, ele dá frutos e tudo o que ele faz é bem sucedido. Em contrapartida, ele compara o ímpio, aquele que não quer saber de Deus, aquele que vive o hoje como se não houvesse amanhã e nem mesmo a eternidade, como uma palha que o vento leva. Como uma palha que pega fogo muito rápido, e pega fogo de forma bonita, viçosa, mas que apaga rapidamente. O salmista nos aconselha: você quer ser bem sucedido nesse ano? E aqui não há nenhuma receita de bolo, 5 passos para ser bem sucedido, não. Está dizendo, olha, o caminho dos justos Deus conhece, o caminho dos ímpios perecerá. E o primeiro conselho
para a sua vida, para a minha vida, que o salmista nos diz é: não ande no conselho dos ímpios. Não ande no conselho dos ímpios. Quem são esses ímpios? São as pessoas más, querida. E aonde você olhar no seu entorno, você vai encontrar pessoas cuja maldade estão nos lábios, nas mãos e nos pés. A Bíblia está dizendo: não ande conforme o conselho dessas pessoas. Esses dias eu ouvi alguém dizer em algum lugar, e essa frase se repete em muitos outros lugares, que nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E eu confesso que isso me trouxe um desconforto ao meu coração, e eu comecei a pensar nisso, eu coloquei no meu status, e algumas pessoas até me deram feedback. Será que nós somos realmente a média das 5 pessoas com as quais nós vivemos? E eu me lembrei de Judas. Judas conviveu o tempo todo com Jesus, com os seus discípulos, e nós conhecemos o final de Judas. Mas ainda que não houvesse Judas, será que nós escolhemos as pessoas com as quais nós convivemos? Quanto tempo nós passamos às vezes nós passamos tempo com pessoas que nem são da nossa família, em virtude dos compromissos, em virtude do trabalho, em virtude daquilo que nós temos que fazer. Será que nós recebemos a maldade dessas pessoas, a maledicência por osmose? Será que realmente nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos? Eu imagino que não, porque nós não escolhemos, na maior parte do tempo, com quem nós convivemos, e nós não recebemos nem as virtudes e nem as maldades dessas pessoas por osmose. Eu acredito que muitas pessoas conviveram com São Francisco de Assis, com Dulce Maria, com Martin Luther King, e essas pessoas não receberam as suas virtudes por osmose. Eu diria que nós somos sim a média das pessoas que nós decidimos ouvir. Quem nós temos ouvido? Quem tem nos aconselhado? Alguns dias atrás, pouquíssimos dias, salvo engano, semana passada, eu participei de um atendimento no meu trabalho. Uma menina de 12 anos se enforcou no meio da rua, tirou a sua própria vida. E aquele foi um atendimento muito atribulado. Quando entrou a ocorrência para a gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo, e chegando lá, a equipe constatou que aquela menina de 12 anos havia amarrado uma corda no meio da rua e tirou a sua própria vida. Um dos colegas que foi fazer o atendimento disse que quando chegou lá, o policial que estava na ocorrência estava chorando. Ele disse que foi tomado de uma emoção por uma menina de 12 anos. Irmãos, uma criança de 12 anos amarrar uma corda no meio da rua e acabar com a sua própria vida. E nós somos levados a pensar, qual eram os problemas? Essa menina tem boleto para pagar? Nós pensamos, quais são os problemas que uma criança de 12 anos enfrentam? Mediante esse texto eu faria uma outra pergunta: a quem essa menina estava ouvindo? Quais são os conselhos que estavam no coração dela? E a equipe que foi ali disse que ela havia discutido com alguém, e imediatamente aquela discussão, ela tomou a decisão de, no meio da rua, tirar a sua própria vida. Nós estamos falando de uma criança de 12 anos. Não ande no conselho dos ímpios. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. A quem nós temos ouvido nesse tempo. Não ande, não é apenas ouvir, mas tomar esse conselho como princípio de vida. E eu sei que existe uma geração de influências digitais, virou uma profissão. É alguém que influencia as nossas decisões sem nos conhecer e sem ter nenhuma responsabilidade, irmãos, com o que vai acontecer dessas decisões. Pessoas que não te conhecem, que não sabem quem é você, não sabem a sua história, mas que influenciam as suas decisões, sem lhe dever nenhum tipo de responsabilidade posterior. E eu percebo isso entrando no nosso meio com muita força. E nós pegamos à la carte quem a gente gosta de ouvir, quem massageia o nosso ego, quem ratifica aquilo que eu já penso. Esses dias eu vi algum desses influenciais digitais, gospels, dizendo que a lógica dele é que sempre o problema está no outro,
que você precisa se desfazer de quem está te atrapalhando a chegar na bênção. E eu ouvi aquilo e falei, e se eu for o problema? Porque sempre o problema parece estar no outro. Se eu não conseguir, é porque eu estou rodeado dessas 5 pessoas que me influenciam. E eu conheço a vida do santo, que gosta de se alimentar desse. Eu conheço as suas decisões, os aconselhei muitas vezes, mas ele preferiu ouvir os seus influenciais digitais. Primeiro conselho, para que a gente seja bem sucedido: não ande segundo o conselho dos ímpios. Outro dia um amigo, em crise conjugal, procurou uma terapeuta, buscando socorro, ajuda, e depois de algumas sessões, já no final, ele contou tudo o que estava acontecendo. Ela disse, o que você pensa em fazer? E ele, muito macho, muito convicto, disse, nós vamos separar. No fundo, ele não esperava que ela o aconselhasse assim. Ela disse, pois bem, façam isso, vivam bem e vivam felizes. E ele me procurou, dizendo, cara, eu não esperava receber um aconselhamento dessa natureza. Eu queria que ele dissesse, olha, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute porque Deus... Ele preferiu ouvir o profissional. Só depois ele veio para a Bíblia. Não podemos fulanizar, querido, banalizar os casamentos. Nós não podemos banalizar aquilo que nós assumimos diante de Deus, diante das pessoas, diante da família. O casamento não é uma brincadeira. O casamento não é uma sociedade em que nós apartamos e cada um segue a sua vida, não é. São laços de alma, são histórias que se reuniram, são famílias. Nós vamos investir nos casamentos nesse ano, que teremos aqui oficina de casais, teremos curso. Nós queremos valorizar, querida, a nossa aliança, que nós fizemos diante de Deus. E a Bíblia nos ensina que até a morte nos separe, querido. É forte isso. Nós não podemos, diante do primeiro probleminha, vou separar. Incompatibilidade de gênios, o que é isso? Lá atrás não era, descobriu agora. Essa versão é interessante. Procurando outras traduções, uma delas traduz, não ande no conselho dos ímpios, como não apareça no bar do pecado. A versão A Mensagem traduz esse texto como não apareça no bar do pecado. Lendo essa tradução eu fiquei tão em paz. Durante 10 semestres, todo final de semestre, meus amigos me convidavam para ir para o bar. Vamos lá, você toma um refri, a gente leva um leite para você. E eu confesso que no meu coração não tinha nada demais, porque eu queria era estar na companhia deles. Eu queria ganhar o coração deles. Inclusive ontem eu passei o dia com um deles, quem eu ganhei o coração, glória a Deus por isso. Mas eu confesso que no meu coração não tinha problema, porque eu não iria lá beber. Eu não iria com os propósitos distorcidos, era apenas para o escape de um final de semestre, de paulada, de trabalho duro. E eu nunca senti paz, querido, em ir no bar da cidade universitária. E olhando para esse texto, eu tive mais paz ainda, porque aquele era um lugar que não era para mim. Isso é pessoal, querido. Talvez você consiga ir num bar, se desligar daquela música que está ali, de pegar a novinha, de adulterar, de se dar bem. Talvez você consiga se desligar de tudo isso que está ali no bar e você consiga ter um tempo ali profícuo, talvez com seu amigo. Talvez você... Eu não consigo. Eu sou absorvido pelo ambiente que ele está. Né? E a gente que foi do bailão, né, André? Começa a dar um comichão assim quando toca Tia Garotos, aí a gente tem que segurar a onda. Não apareça no bar do pecado. Sabe, querido, a porta permanece estreita. Não houve nenhum processo de alargamento da porta. Ela é estreita porque nós entramos por ela sozinho, querido. Essa é uma decisão pessoal. Nós não podemos carregar os nossos filhos na porta. Nosso pastor não vai nos atravessar na porta, no colo. A porta é estreita porque nós entramos nela sozinho. São as nossas decisões que no limite nos fazem andar segundo os conselhos dos ímpios ou segundo os conselhos dos justos. O texto continua, nosso horário está caminhando, e ele diz mais um não. Não se detenha no caminho dos pecadores.
Pecado é sempre prisão, queridos. Não existe pecado que não nos acorrente. Não existe pecado que não nos amarre diante do diabo. Essa semana eu fui pescar, fui brincar, e nós pegamos, a minha esposa, eu não peguei nada, minha esposa que pegou um peixe, e nós colocamos num saquinho. Os pescadores profissionais têm os seus, e o saquinho ficou ali dentro do rio. O peixe ficou lá, de uma noite para outra, passou um dia, e no outro dia a gente foi soltar o peixe. Mas nós soltamos o peixe no barranco, e ele ficou ali. Ele achou que ele ainda estava preso àquela caixinha. Ele tinha todo um rio para nadar, toda uma correnteza, tinha oxigênio novo, mas ele preferiu ficar ali, na beira do barranco. E assim somos nós com o pecado. Nós ficamos presos, nós não conseguimos ver outro horizonte que não seja reproduzir as mesmas coisas. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não siga o exemplo daqueles que não têm compromisso com Deus. Eu brinquei dizendo aqui do pedestal, que eu estou imitando o pastor Marcos. E nós parecemos ter uma programação biológica, queridos, para reproduzir e imitar as pessoas que nós admiramos. E às vezes eu me pego orando, e como a minha oração se tornou parecida com a do meu pastor. Mas eu não coloquei ela na ponta do lápis e disse, olha, eu vou reproduzir a oração do meu pastor. É que a convivência, a imitação vai tornando a nossa oração parecida. E hoje eu estou aqui preso nesse pedestal, porque eu vejo o meu pastor fazendo isso. A minha filha Rafa imita tudo que nós fazemos agora. Ela está na fase da imitação. Às vezes a minha esposa vem e senta no meu colo, me dá um beijo. Ela vem, tira a mãe dela, senta no meu colo e me dá um beijo. Faz as coisas boas e as coisas ruins também que nós fazemos. A primeira infância, a criança imita os seus pais. Posteriormente, os pais vivem uma crise, porque os adolescentes não imitam mais os pais, imitam os companheiros da escola, da roda, o jeito de vestir, o boné, às vezes o brinco que quer colocar, e isso dá uma crise. E talvez nós estejamos diante de um paradigma. Quem essa geração vai imitar? E parece que deve haver uma pesquisa. Quem essa geração está imitando? Se diz o meu filho apareceu com um boné para trás, com uma camiseta, e querendo pintar o cabelo de amarelo, de roxo, e eu percebi que isso não tinha nada a ver conosco. Era um digital influencer que ele estava imitando. Não se detenha no exemplo, no erro das outras pessoas. Essa expressão é forte, que não se detenha, não fique preso. Sabe, irmãos, eu confesso que eu acredito que o diabo não tem poder de nos fazer retroceder. O diabo trabalha para paralisar a minha e a sua caminhada. Ele não pode. O apóstolo João diz que aquele que é do Senhor, o inimigo não lhe toca, a não ser com propósitos muito específicos como o de Jó. Aquele que é meu, o inimigo não tem poder. O diabo trabalha para nos deter no caminho dos pecadores. E ao fazer isso, nós deixamos de crescer. Nós nos lembramos dos discípulos a caminho de Emaús, decepcionados e tristes. E aquela decepção, aquela tristeza, haviam feito eles parar de caminhar. Eles foram detidos no caminho, eles estavam em rota de fuga, pela tristeza e a decepção. Não se detenha, não permita ser preso. E há um terceiro não nesse texto. Quantos nãos? Está valendo, irmão, nosso combinado. Quando você dá uma glória a Deus, eu sinto o tempo de dar uma respirada aqui, sabe? Não se assente na roda dos escarnecedores. Querida, não sei se você percebeu o que aconteceu aqui agora. Nós temos uma roda aqui na comunidade. Uma roda que se senta semanalmente. E essa roda não é a roda dos escarnecedores. É a roda dos abençoadores. Deixa eu te dizer algo, querido. Eu já vi nessa roda colocar pão na mesa daquele que não tem. Eu já vi essa roda pagar água, pagar luz. Eu já vi essa roda dos abençoadores pagar consulta médica. Eu já vi essa roda dos abençoadores
dar óculos de grau para quem não conseguia enxergar a sua Bíblia. Eu já vi essa roda de abençoadores restaurar famílias. E eu sei que se nós abríssemos aqui, nós teríamos tantos testemunhos do que essa roda de abençoadores fez. Não se assente. Se assentar, querido, é uma posição de compromisso. Quando eu estou assentado nessa roda, e a versão da mensagem diz, a escola dos zombadores, eu estou dizendo que eu tenho compromisso com essas pessoas. Querido, deixa eu te dizer algo. Quem não respeita a sua fé, não te respeita. Ouça isso com atenção. Quem não respeita a sua fé e as suas convicções, não te respeita. Eu tenho amigos que não concordam comigo. Eu tenho amigos que abandonaram a fé por decepção, por tristeza, mas eles aprenderam a respeitar a minha fé. Ainda hoje, ontem, um amigo desse me mandou mensagem. Ele está consultando livros para mim, para me abençoar, porque ele respeita a minha fé. Quem não te respeita, quem não respeita a sua fé, não te respeita. Não se assente na roda dos escarnecedores. Eu quero chamar a sua atenção, querido. O texto começa dizendo, não ouçam o conselho dos ímpios, não ouça, não se detenha e não se assente. Observe o processo. Nós começamos ouvindo, depois nós somos presos e por fim nós estamos assentados na roda dos escarnecedores, daqueles que não querem, não só não querem saber de Deus, como zombam de Deus, daqueles que se apostataram da fé. Nós começamos andando, dando ouvido a essas pessoas, depois nós somos presos, pelas mais variadas coisas, talvez pelo meu time, talvez pelo futebol, talvez pelas nossas afinidades, e por fim, nós estamos sentados, não na roda dos abençoadores, daqueles que têm compromisso com Deus, mas na roda dos escarnecedores. Davi diz algo que deve ser a nossa oração, e Salmos está latente no meu coração. Uma coisa peço, e a buscarei. Eu peço, mas eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Sabe, querido, esses três nãos não terão muito sentido, não terão sustância, como diz o pastor Jeremias, se nós não entendermos, se nós não vivenciarmos o que está no verso 2. Antes, porém, todavia, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, querido, esses três nãos, se eles não forem precedidos do amor pela palavra de Deus, do cuidado para com as Escrituras, da nossa diligência, da nossa fé, se o verso 2 não se antepor ao verso 1, esses não terão sentido, é redundante. Mas esses não andar, não se deter, não se assentar, eles não terão sustentação, se a nossa alegria, o nosso prazer não estiver na lei do Senhor. E permita te fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Quantos tem Bíblias aqui? Quanto tem Bíblia em casa? Eu deveria fazer uma pergunta diferente. Quem não tem Bíblia? Porque se você não tem, nós vamos te dar. Essa, não levante a mão. Quantos leem a sua Bíblia todos os dias? É pessoal essa. Quem se alimenta da sua Bíblia todos os dias? Quem entra no Instagram todo dia? Quanto tempo você dedica do seu dia ao Instagram, ao TikTok? Eu não estou dizendo de trabalho, eu não estou dizendo de pessoas que usam essas ferramentas como atividade laboral, não. Eu estou dizendo de cuidar da vida dos outros mesmo, me desculpe. De querer ver o que os outros estão comendo, de querer ver onde os outros estão. A Bíblia é o livro mais impresso, mais vendido e talvez o mais presenteado do mundo. Mas eu temo também que ele seja o menos lido e o menos vivido. Antes de qualquer coisa, que o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia
e de noite. Nós não conseguiríamos, querido, discernir os nossos limites. Eu tenho os meus limites, você tem os seus. Você sabe quais são as suas áreas de vulnerabilidade, eu sei quais são as minhas. Mas você não conseguirá entender esses nãos. Esses nãos serão como pesos na sua vida, serão moralismo, serão religiosos, se o verso 2 não for a verdade no nosso coração. Antes, eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Quantas vezes você chorou lendo a sua Bíblia, querido? Quantas vezes você olhou para as circunstâncias e você se viu lá naquele texto, lá no coração daquela pessoa? Quantas decisões você já tomou com a sua Bíblia aberta e Deus te deu paz com relação a elas? Eu me lembro mais uma vez dos discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam diante do próprio Jesus ressurreto. E eles só perceberam o que estava acontecendo ali quando Jesus começou a falar da sua lei. Começou a lembrar dos propósitos, começou a lembrar texto por texto, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, e no final eles dizem um para o outro: você percebeu que o nosso coração queimava enquanto eles punham as Escrituras? Foi a palavra que salvou aqueles discípulos, querido. Se eles não conhecessem a palavra, eles tinham seguido o seu rumo e não tinham voltado. No limite é a palavra que nos sustenta, querido. Se não for a palavra, a nossa comunhão perde o propósito. Se não for a palavra, lá na roda dos abençoadores, vai ter confusão, vai ter churrasquinho gostoso. Mas se a palavra não estiver lá, querido, nós não teremos alegria. A palavra de Deus é o mapa do andante, é a bússola do navegante, é pão para os famintos, é água para aqueles que têm sede. Não há crescimento, querido, se nós não voltarmos à palavra. Não iremos crescer se nós não tivermos compromisso com esse livro. Ele continua dizendo que esses que guardam essas coisas, que têm alegria nessa palavra, eles serão como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Essa semana eu fui pescar, já disse, e eu fui na aventura de atravessar o rio, de uma margem para outra. Fui de caiaque com meu irmão, morrendo de medo, de colete, tudo bonitinho. E ele me deixou numa corredeira em cima e voltou para buscar. Acho que a Letícia nem sabia que o Davi tinha ido nessa aventura, mas está sabendo agora. Veio buscar o Davi e a minha irmã Rebeca. E eu fiquei nas pedras, e eu comecei a observar a vegetação que estava ali à margem daquele rio. E querido, você não encontra à margem de um rio folhas verdes, seca, palha, como diz o texto. Sabe por quê? Porque tem seiva na vida delas, porque tem vida, porque tem palavra. Quando nós somos alimentados, querido, o texto diz que duas coisas acontecem: nós crescemos e nós damos frutos. Sabe quem cresce e não dá frutos? Sabe quem é bem sucedido e não compartilha? Sabe qual é o nome disso? Parasita. Parasita é aquele que só recebe, sem dar nada. Quando nós crescemos, querido, nós damos frutos, e esses frutos abençoam as outras pessoas. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria, e a minha oração é que quando você entrar no Instagram essa semana, no seu Face, na sua rede social, naquela hora que a carne geme para ver a vida de alguém, ver o que ele digita, você lembre que o que nos alimenta é a palavra. Eu quero perturbar você nessa semana. Vocês vão lembrar de mim quando entrar no Instagram. O pastor disse domingo que o que me alimenta é a palavra.
Nós temos um desafio, querido, de andar com a nossa Bíblia. Ele começou semana passada, e eu quero te desafiar a andar com a sua Bíblia. Aqui, eu estou com uma Bíblia pequenininha, eu tenho uma dificuldade para ler, mas essa Bíblia é uma Bíblia que eu posso carregar para todo lugar. E eu tenho um compromisso com ela esse ano, de estar com ela, no trabalho, na escola, para lá, para cá, porque ela é pequenininha, ela é gostosa de carregar, ela é macia. Ganhei do meu pastor. Traga a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, mas sobretudo, viva a palavra de Deus, antes dos nãos. Que a nossa alegria, o nosso prazer esteja na lei do Senhor, que meditemos nela de dia e de noite. Você pode fechar os seus olhos? Coloca a sua vida diante de Deus. Eu quero que você faça um compromisso nessa manhã, não comigo, mas com Deus, de voltar às Escrituras, para que esses nãos não sejam um peso. Eu não sei se você já está assentado, se você tem andado no conselho dos ímpios, eu não sei se, enfim, mas eu quero que você faça um compromisso diante de Deus. O mais importante é o verso 2. Antes de qualquer coisa, que a nossa alegria, o nosso prazer esteja na lei do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, ó Deus. Nós queremos ser bem-sucedidos, ó Deus. E o nosso desafio nesse ano é crescer. E crescer, ó Deus, não para fora, não em quantidade, mas crescer, ó Deus, de dentro para fora. Queremos fincar raízes na sua palavra, Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, te pedir, Pai, nos sustenta. Sustenta pessoas, ó Deus, que têm dificuldade aqui, ó Deus, de começarem um estudo bíblico. Levanta, ó Deus, discipuladores, para dar os primeiros passos. Levanta, ó Deus, pequenos grupos, ó Deus. Não a roda dos escarnecedores, mas a roda dos abençoadores. É onde nós queremos ser encontrados nesse ano. Abençoando, sendo abençoado, crescendo na tua palavra e dando frutos, Pai, que esses frutos permaneçam, Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus. Muito obrigado. Eu aceito, Pai, o desafio de andar com a Sua palavra. Eu aceito o desafio, ó Deus, de trocar o meu tempo de insta por um tempo de meditação, como diz Davi, meditar na Sua palavra, para contemplar a Sua formosura. Eu faço isso nessa manhã, Pai. Os irmãos e as irmãs que fazem isso, sela no coração. Nós rejeitamos todo o vento contrário, que vem, ó Deus, para nos desmotivar, os escarnecedores, os zombadores. Nós fazemos o compromisso, Pai, de amar e viver a Sua palavra, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nome sobre todo nome, nome que nos sustenta, Pai. Amém.